Vamos para outro exemplo de aplicação. Uma tração que você amarrou uma pedra, ela está girando no plano vertical, no ar. Ela está descrevendo, não estou fazendo propaganda para banco não, tá? Ela descreve isso aqui, tá? Não tem pingo no meio. Então, no ponto A, como é que são as forças que atuam? Tem o peso e tem a força de tração para cima. Olha lá como é que eu vou escrever no canto. Ó, como é que eu escrevo aí? Em cima, como é que é? Letra A, força centrípeta é tração menos peso. No ponto B, peso está na vertical para baixo, vocês estão vendo aí, peso vertical para baixo, e tração para o centro. Como é que eu escrevo aí em cima? Vamos lá para cima, por favor. Isso. Força centrípeta é somente a tração. Vamos para o ponto C lá em cima. No ponto C, eu tenho que o peso é para baixo e a tração é para baixo. Logo, no ponto C, a força centrípeta é tração mais peso. E já no ponto D, esse complica um pouquinho mais, que eu tenho a força de tração para o centro, porém, eu tenho um ângulo ali, ó, um ângulo θ. E isso vai me dar uma componente do peso que é centrípeta. Portanto, a minha força centrípeta é T mais esta componente, que é P cosseno θ. Esse daí é um caso muito raro de aparecer. Mas se aparecer algo desse tipo, entenda que é dessa forma que você deve proceder. Mais uma vez, força centrípeta mv² sobre R, nunca esqueçam disso. Então, você pode igualar essas equações que estão aí com mv² sobre R e fazer o trabalho que você necessite fazer. Então, aqui é muito difícil eu dizer, ó, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente tem que ler o problema e tentar compreender o que está acontecendo. Tá? Um outro caso muito interessante é o looping. Quando a gente chega ali, por exemplo, o brinquedinho do Hot Wheels, aquele carrinho vai chegar com uma determinada velocidade aqui e passar aqui. Ó. Ele tem que ter uma velocidade mínima, senão ele cai, ele descola. Geralmente ele passa com uma velocidade maior do que a mínima, com bastante energia. Tá? Outro é a montanha-russa. Já pensou se o carro da montanha-russa não vem com a velocidade mínima? O que vai acontecer? Ele vai despencar. Tem gente que já andou nesse aí, né? Isso é coisa de louco, mas é bom. Eu já andei, é muito bom. Ó, aqui o carro lá no Beto Carreiro, né, o show do Hot Wheels, o carro ele entra aqui, carro de verdade, com gente dentro e tudo, ele faz essa volta aqui. Tá? Então você vai ver que tem uma velocidade mínima para ele poder entrar e executar essa volta com segurança. Você vê um monte de louco na internet fazendo isso aí, e é porque eles não calculam, são empíricos. Tá? Mas se você calcular, vai para lá, não tem erro. E aqui um outro exemplo é o Globo da Morte. Observa ali, ó, que tem a moto, né? Tem a força-peso, aqui em cima também é força-peso, força normal, cadê a normal que sumiu? Força centrípeta. A força centrípeta é a soma, é uma menos a outra. Aqui seria a soma. Tá? Mas aqui a normal sumiu. Por que que ela sumiu? Observa aqui, ó. Nesse desenho tem a força normal, força-peso e força centrípeta. Veja que a centrípeta é a soma dessa com essa. Tá? Então, o que aconteceu que a normal sumiu? Então, temos aí agora o exemplo do Globo da Morte. O Globo da Morte, a moto está ali saindo, vai lá para cima, e naquele momento lá a gente observa quais são as forças que atuam nessa moto que está passando nesse Globo da Morte aí. Peso e força normal. Não tem mais força nenhuma ali. Então, a força centrípeta é a soma dessas duas. Olha lá, ó, força centrípeta é normal mais peso. Por que no outro caso lá não aparecia normal em cima? Se normal é igual a zero, o que nós temos? Força centrípeta é peso. Quando que não tem normal? A moto passa ali por cima, ela vai estar pressionando aqui a parede. Então tem força normal. No momento que ela começa a descolar, que é o limite da velocidade para ele completar o looping, naquele limite a normal é zero. Então ficamos só com a força-peso. E aí vamos para diante. Força centrípeta mv² sobre R, peso mg. Cortamos as massas, elas são iguais. Temos que velocidade ao quadrado sobre R é g e velocidade ao quadrado é rg. Ou seja, a velocidade para esta moto ou qualquer corpo executar um looping depende somente do raio desse looping. No caso aí o Globo da Morte. Raiz de R vezes g. Muito interessante. Veja, não interessa se a moto está com uma pessoa magra ou uma pessoa gorda, se é uma moto mais leve ou é uma moto mais pesada. O que interessa? Interessa é a velocidade que ela entra ali, que tem a ver com
o raio desse globo da morte aí. Claro, gravidade local, mas a gravidade ela não vai mudar, né? Último exemplozinho para a gente poder compreender a questão das forças centrípetas. Outra aplicação é a curva inclinada. Ali nós temos um ônibus, é um teste, gente. Nenhum ônibus anda assim, fiquem tranquilos, tá? Ali é um teste de, talvez, derrapagem, um teste de estabilidade desse veículo daí. Isso é uma pista de teste. Mas essa aí do lado já é a pista de Talladega, uma pista que tem circuitos ovais lá nos Estados Unidos, onde tem as corridas de NASCAR, corrida de Fórmula Indy. Isso é uma curva um pouco antiga, dá para ver que é um Fórmula 1 bem antigo, tá? Que tinha uma inclinação muito grande e os carros faziam essa inclinação. Veja que interessante, eu vou mostrar para vocês que não precisa ele virar o volante para fazer a curva. Automaticamente já vai aparecer a força centrípeta puxando ele, tá? Aqui alguns carros entrando ali num circuito oval também, ali em Talladega, ou talvez um outro parecido. E aqui, ó, não pensando que é só de carro, tem um velódromo, que também tem uma pista inclinada, certo? Aqui nós temos um carro na horizontal, mas vamos, ó, a força que aparece aí é a força peso e a força normal, correto? Vamos inclinar, essa pista não vai mudar. Mas antes de inclinar, observa uma coisa. Um avião, quando faz a curva, ele também tem essa força para cima. Ó. Aqui a gente chama de normal. Aqui nós temos uma força de sustentação aerodinâmica. Peso e força de sustentação. Aqui o raio da trajetória. É isso que esse carro vai fazer. Aqui um outro exemplozinho de um carro também numa pista sobrelevada. Essa é a elevação correta das pistas. Se ela não tivesse elevação, gente, pode ter certeza, tem problema. Então aqui em Blumenau, em várias cidades, a gente vê que a curva é para esse lado, então ela tem que ter essa inclinação. Se a curva é para o outro lado, ela tem que ter inclinação para o outro lado. E normalmente a gente costuma ver nas cidades, pista para um lado e inclinação para o outro, que ela joga o carro para fora. Então, nesses lugares é comum você ver acidente. A pessoa passa correndo e o carro sai da pista. Passamos aqui. Agora nós inclinamos o carro. Quais são as forças que estão ali aparecendo? Ainda é peso, ainda é normal. Porém, vai aparecer uma componente ali. Ó. Temos uma resultante de força centrípeta. Então, essa pista daí poderia ser uma pista de gelo, sem atrito. O carro entrou ali na velocidade correta, ele vai fazer a curva, não precisa virar o volante. Não tem necessidade de virar esse volante. Ele mantém o volante reto e o carro faz a curva. Primeiro, para a gente entender, tem dois ângulos ali e os ângulos são iguais, ângulo θ. Para quem não lembra, dá uma olhadinha lá em plano E inclinado e vamos ver que aqui, ó, o ângulo entre este eixo daqui e a força peso é o mesmo ângulo de inclinação. Logo, se esse aqui ângulo é θ, esse aqui é um alterno interno, que também vai ser o ângulo θ. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui está o ângulo, cateto oposto está aqui, força centrípeta, cateto adjacente, força peso. Oposto sobre adjacente. Então, nós temos ali que a tangente é peso, força centrípeta, mv ao quadrado, dividido por r, e a força peso, m vezes g. As massas são iguais, vamos cancelar essas massas, e temos que a tangente fica v ao quadrado, dividido por rg. E, obviamente, se eu passar para o outro lado, eu tenho que v ao quadrado, rg tangente de θ. Logo, a velocidade é a raiz quadrada de rg tangente de θ. Mais uma vez, estamos vendo que não depende da massa do carro, não depende de força de atrito, depende de nada. Basta você entrar com a velocidade correta, na inclinação correta, e o seu carro vai ser puxado para o lado. Não tenta fazer isso na pista por aí, que as inclinações são muito pequenas, certo? Então vai mudar pouquíssimo o seu carro, tá? Eu espero que com isso tenha ajudado bastante vocês e nós vamos passar agora para os exercícios. Vou resolver alguns exercícios com vocês, tá? De qualquer forma, muito obrigado.